iniciaremos esta sessão solene com 1 minuto de silêncio pelo falecimento do ex-aluno e membro do Conselho Superior do Instituto Federal de São Paulo, senhor Cláudio Buono Júnior, falecido em 5 de setembro. Cláudio Buono concedeu entrevista ao jornal Você na Federal e no final desta sessão solene, quem quiser ler a matéria da entrevista que ele concedeu para a comunicação da instituição, nós estaremos distribuindo aqui no lado externo do auditório. Tá? Então a gente pede, por gentileza, 1 minuto de silêncio. Muito bem, é com prazer que damos início à cerimônia de abertura do 3º Workshop de Negócios e Inovação Tecnológica e do 2º Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de São Paulo. O Congresso de Iniciação Científica tem como principal objetivo divulgar os resultados de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas pelos estudantes, bem como o treinamento na apresentação e discussão dos trabalhos. O Workshop de Negócios e Inovação tem como objetivo constituir um espaço para discussão acerca da pesquisa e inovação na sociedade contemporânea e reunir a comunidade acadêmica e científica, especialistas em inovação tecnológica e gestores dos meios produtivos para debaterem os marcos regulatórios referentes aos investimentos em inovação tecnológica e a transferência de tecnologias. Iniciaremos a cerimônia com a exibição do vídeo institucional, pois amanhã, 23 de setembro, o Instituto Federal de São Paulo comemora os seus 102 anos de existência. A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica é a maior prova de que os jovens brasileiros estão sempre à frente. Eu preciso ler, por favor. Em 23 de setembro de 1909, o presidente da República, Nilo Peçanha, criou em 19 capitais do país as escolas de aprendizes artífices destinadas ao ensino primário profissional gratuito para os menores desfavorecidos da cultura. No início, os cursos eram dirigidos a alunos com idade entre 10 e 16 anos. As escolas de aprendizes artífices tinham como objetivo a formação de operários, mestres e contramestres, por meio da transmissão de conhecimentos técnicos e ensino prático necessários aos menores que desejavam aprender um ofício para responder uma necessidade de especialização de mão de obra em consequência do desenvolvimento industrial do Brasil. A Escola de Aprendizes Artífices de São Paulo iniciou suas atividades na capital com 135 alunos matriculados nos cursos de mercearia, escultura em madeira, mecânica, tornearia e eletricidade. 101 anos depois, muita coisa mudou. A Escola de Aprendizes e Artífices sofreu diversas transformações em seu nome, passando por Escola Técnica Federal de São Paulo, Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo, o Cefet, para em 2008 transformar-se em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Mas não foi só o nome que foi alterado. A estrutura da instituição também mudou.
o Instituto Federal de São Paulo passou a destinar 50% das vagas para os cursos técnicos e, no mínimo, 20% das vagas para os cursos de licenciatura, sobretudo nas áreas de ciências e da matemática, e continuará oferecendo cursos de formação inicial e continuada, tecnologias, engenharias e pós-graduação. Agora somos 25 campi espalhados pelo estado, rumo a 37 escolas até o final de 2014. Com aproximadamente 18 mil alunos presenciais e 1.600 à distância, que traduzem a grandeza da instituição, o maior instituto do país. Pessoal, esse vídeo ele foi produzido logo após o início das atividades da nossa escola, lá em 1910, né? Então a escrita realmente é diferente, a vestimenta dos alunos.
a composição da mesa. Para compor a mesa, convidamos o diretor-geral do Campus São Paulo, do Instituto Federal de São Paulo, professor Carlos Alberto Vieira. O professor Ney Soma, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA, e palestrante da Conferência de Abertura. O pró-reitor de Pesquisa e Inovação Tecnológica do Instituto Federal de São Paulo, professor João Sinohara da Silva Souza. O pró-reitor de Extensão, professor Garabê Quinchiano. O magnífico reitor do Instituto Federal de São Paulo, professor Arnaldo Augusto Siquiero Borges. Eu peço a todos que, em posição de respeito, executemos o hino nacional brasileiro. Uma pátria, uma salve, salve.
Dando continuidade, gostaríamos de agradecer a presença das seguintes autoridades: professor Écio Duarte Naves, diretor-geral do campus de Bragança Paulista; professor Vitor José Brum, diretor-geral do campus de Barretos; professor Massamori Cassiuagi, diretor-geral do campus de Suzano; professor Alexandre Cardoso, do campus de Matão; professora Flávia Couto Rubac, do Instituto Federal Sudeste de Minas; senhor Nestor Valtir Pazenhari, do Instituto Federal Catarinense; senhor Ezequiel Brucater, do Instituto Federal do Paraná; professor Paulo Marcos de Aguiar, diretor de Pesquisa e Inovação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de São Paulo; Harrison Júnior Lessa, gerente do Núcleo de Inovação Tecnológica da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal; professor Paulo Roberto Barbosa, assessor de Extensão e Pós-Graduação do Campus São Paulo, do Instituto Federal de São Paulo; professora Fátima Delfino, diretora de Formação Geral do Campus São Paulo, do Instituto Federal de São Paulo. Também gostaríamos de agradecer os apoiadores deste evento: Sebrae São Paulo, CIEE, Penha, Comercial Importadora e Exportadora, Nova Direção, Recursos Humanos, Jardiplan, Urbanização e Paisagismo, Biotec Ambiental, Empresa Promoverde Paisagismo, Super Eficiente, Acessibilidade Libras e Braille, Incubadora Tecnológica de Mogi das Cruzes, Intec Mogi, Cietec, Inovação e Empreendedorismo, Grupo Alage Open Innovation. Passamos então para os pronunciamentos. Eu convido para o seu pronunciamento professor Carlos Alberto Vieira, diretor-geral do Campus São Paulo. Bom dia a todos. Eu estou com uma probleminha na fala, vou tentar ser bem breve. É com enorme prazer que nós recebemos todos os nossos alunos dos institutos, os diretores, o apoio dado pela reitoria para que o evento se realizasse aqui em São Paulo, bem como os parceiros que contribuíram com esse evento. Espero que os alunos tenham um aprendizado importantíssimo, porque o aprendizado interdisciplinar acontece no cotidiano da vida do estudante. É aqui que você vai relacionar o que você está aprendendo com sua realidade. Então, eu agradeço a todos, sejam bem-vindos, sucesso a todos e obrigado a todos que colaboraram com o evento. Bom dia a vocês. Convidamos o pró-reitor de Extensão, professor Garabê Cristiano, para o seu pronunciamento. Professor Arnaldo, reitor do Instituto, professor Sinoara Vieira, diretor do Campus São Paulo, professor Ney do ITA, caros colegas professores, alunos administrativos e visitantes do Instituto, bom dia a todos. Vou falar um pouquinho do que significa ter essa Semana de Inovação associada à iniciação científica dentro de uma instituição como a nossa.
Há alguns anos atrás se dizia muito que o Brasil até que estava, através da atuação da CAPES e das suas universidades, tinha uma produção científica razoavelmente boa, compatível com o tamanho do país e com a sua economia. Mas essa produção científica não se transformava em inovação, não se transformava em tecnologia útil para a sociedade. Foi nesse contexto que o Instituto foi criado, para resolver, ou na verdade para tentar resolver algumas demandas sociais que estão associadas à falta de professores, particularmente na área científica, falta de vocação da população para atuarem nas áreas científicas ligadas à matemática, física, que essas áreas, física, biologia, química, que são essas áreas que dão suporte à indústria e ao desenvolvimento tecnológico, e falta de inovação. As empresas brasileiras com alguma dificuldade de interagir com as universidades ou com quem produz ciência para produzir esse conhecimento aplicado à vida cotidiana que não deixa de ser a tecnologia. Então, o Instituto foi criado nesse ambiente. Se a gente for ver lá a lei de criação, está como atribuições do Instituto a pesquisa tecnológica, a formação de docentes, a melhoria da qualidade do ensino de ciências, e também a inovação, o empreendedorismo, o apoio à formação de cidadãos capazes de transformar o modo com que a gente vive, o modo com que a gente produz e vive. E por isso, então, tem eventos como o de hoje. Tem gente que pergunta para mim, quando eu vou falar nos campos, mas a questão da inovação, ou a questão do núcleo de inovação tecnológica, que necessariamente envolve as empresas, a interação da comunidade escolar com a comunidade dos empresários, a comunidade externa da escola. Isso é uma ação de pesquisa ou uma ação de extensão? E até agora eu estou procurando a resposta. Eu converso com o senhor, isso é pesquisa ou extensão? Não, é uma atividade típica da instituição que procura integrar o ensino, a pesquisa e a extensão dentro do seu fazer pedagógico. O apoio às empresas, formar um cidadão autônomo, crítico e capaz de produzir inovação faz parte das atividades da instituição. Se é ensino, se é pesquisa e extensão, a gente resolveu não discutir esse tema porque é um falso problema, digamos assim. A pesquisa e a extensão estão sempre unidas, apoiando as ações que visam esse objetivo da instituição. Bom, parabéns a todos, espero que essa semana seja esses 2 dias aí, seja bastante proveitoso e que possa trazer a participação da comunidade externa para dentro do Instituto e do Instituto para apoiando a comunidade externa. Obrigado. Para seu pronunciamento, convidamos o professor Ney Soma, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA. Convidamos o pró-reitor de Pesquisa e Inovação Tecnológica, professor João Sinorada. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar o nosso reitor, diretor do campus, professor Vieira, professor Garadé, nosso amigo da São José dos Campos,
e agradecer a presença de todos vocês, nossos convidados, nossos patrocinadores, né? E espero que vocês tenham um bom evento. A gente está tentando criar essa cultura da pesquisa e da inovação no Instituto. É uma luta bastante árdua, é alguma coisa nova em termos do Instituto Federal. E eu diria que o diferencial, e talvez até muitos dos nossos professores, nós mesmos temos que aprender, é que pesquisa, deixa o recado principal que eu gostaria de falar na abertura, é que pesquisa não se aprende só na pós-graduação. O processo de ensino-aprendizagem está envolvido tanto a extensão quanto a inovação, não é? Então, existe uma cultura no país que só se aprende a fazer pesquisa lá na pós-graduação. Isso é um erro. E para isso, o próprio CNPq tem agora nos blindado aí com 100 bolsas, né, de PIBIC para o ensino médio, onde a metodologia científica, né, a maneira de como se aprende, é como se descobre ou como se redescobre aquilo que já foi criado em conhecimento, que é uma das formas de se aprender, é redescobrir aquilo que já foi descoberto, mas não na forma de aulas expositivas. E hoje, no meu tempo, a gente aprendia, o professor passando tudo no quadro. A gente não tinha livros, quando tinha era em inglês. Hoje a sociedade, os alunos, vocês falam de genoma, vocês falam de uma série de coisas. O conhecimento, ele está disponível. Agora, aprender, dado um problema, o que eu sei e o que eu não sei, até onde eu vou, para resolver um problema das indústrias, um problema de aprendizagem de conteúdos, etc., essa é a nossa geração. A minha não, né? Eu já falei bem velho. Mas essa é a geração de vocês. Então, gente, essa cultura do aprender por si mesmo, ou através das comunidades hoje que estão disponíveis, e que saber filtrar aquilo que é realmente útil para resolver os seus problemas. E para isso a gente tem esse congresso de iniciação científica, e a gente está aprendendo a trabalhar, fazendo com que os alunos tenham a autonomia, que infelizmente muitos só acham que isso se pratica só na pós-graduação. Tá? Então, redescobrir conhecimentos antigos e tentar inovar usando as tecnologias para resolver novos problemas, e cada uma dessas tecnologias avançando rapidamente, já que vocês têm uma formação de base muito boa, é por aí. Né? Então, abrir mão de aprender o que é pesquisar. E para isso é esse congresso de iniciação científica. E um outro problema que a gente tem no país é que nós temos até razoavelmente publicações e etc e tal, mas nós não temos muito patentes e inovações tecnológicas. Muitos dos nossos alunos são alunos trabalhadores que têm problemas para resolver nas empresas. A gente tem que trazer esse problema e discutir com a nossa comunidade. Tem muitos professores entrando com mestrado, doutorado, né, que poderiam orientar, e não necessariamente a pesquisa do pesquisador, mas saber orientar vocês, alunos, a como pesquisar. E aí, através dessas iniciações científicas, etc., que vocês serão futuros, né, alunos do nosso mestrado. Aliás, vai ter o congresso do mestrado, o congresso de pesquisa mesmo, não só de inovação, no mês que vem em Bragança Paulista, aproveitando o ensejo. Então, essa é a ideia, tá? Eu acho que o recado maior para vocês, jovens que estão aqui, é trabalhar em iniciação científica para ser um pesquisador. Você tem condição de fazer isso. São pequenas coisas que você tem que resolver ao nível de conhecimento que vocês estão tendo. Vocês estão começando mesmo nas tecnologias, né? Mas tem vários problemas que a gente pode trabalhar com vocês, os professores, os alunos, etc. E nós estamos trazendo as empresas, né? Que as próprias leis desse país, né? A gente só fala muito de inovação tecnológica. As leis estão flexibilizando que as instituições de pesquisa façam projetos junto ao meio produtivo, para que a gente realmente melhore a competitividade, a produtividade, a qualidade dos produtos brasileiros. Então, essa relação e aprender a fazer isso, é para isso que a gente está trazendo o exemplo maior do que é a pesquisa aplicada, que é o ITA, não é? E outros institutos onde nós estamos desenvolvendo, a nível dos fóruns, dos pró-reitores de pesquisa, inovação e extensão, a
como implantar esses modelos nos institutos federais, que serão referências. Se vocês aprenderem a fazer pesquisa desde pequenininho, com certeza vocês serão excelentes pesquisadores, né? Então, o objetivo desse congresso de ser é isso, e trazer um meio produtivo para a gente fazer, então, inovação tecnológica, ok? Em geral, o grosso modo é isso. Eu falo demais, vou deixar o reitor falar um pouco. Obrigado, hein? Bom trabalho para vocês. Para o seu pronunciamento, convidamos o magnífico reitor do Instituto Federal de São Paulo, professor Arnaldo Augusto Siquiero Borges. Bom dia a todos. Cumprimento o professor Vieira, diretor do campus São Paulo, e em seu nome, todos aqueles do campus que puderam nos ajudar na organização desse evento. Cumprimento o professor Sinorara, e em seu nome, a todos pertencentes à sua correitoria que muito se esforçaram para que nesse momento aqui estivesse, podemos estar aqui para poder discutir um assunto de extrema importância não só para o nosso instituto, para vocês, mas que é uma das condições de alavancagem do nosso país. Cumprimento o professor Ney, agradeço ter aceitado o nosso convite. A aproximação com o ITA, com certeza, é algo que muito vai permitir o desenvolvimento das nossas ações. Inclusive, temos expectativa que no futuro nós tenhamos uma parceria muito grande na parte de aeronaves, na medida que nós estamos construindo uma escola que será desenvolvido o primeiro curso de tecnologia e manutenção de aeronaves, e felizmente concluímos o processo licitatório, e em breve acredito que nós teremos parcerias muito interessantes a serem desenvolvidas. Cumprimento o professor Garabé, e em seu nome os demais membros da reitoria aqui presente. Agradeço o seu esforço e dedicação para que a gente possa estar promovendo esse programa de expansão da rede federal, que está, na nossa parte, permitindo que vários jovens dos nossos diversos campos estejam aqui presentes e tendo uma oportunidade de construir o seu futuro. Quando eu entrei, eu fiquei um pouco em dúvida o que eu deveria abordar e como eu deveria abordar. Mas aí, Garabé me chamou a atenção. Arnaldo, você lembra bons tempos, né? Quando, em 2002, pela primeira vez, nós iniciamos o programa de iniciação científica na nossa escola. Na época, com algumas bolsas fornecidas por um parceiro institucional que tínhamos à época, começamos essa semente. Foram menos de 10 bolsas. Hoje, nós podemos ainda não nos orgulhar dos resultados, mas mostrar uma evolução muito grande. Na nossa atual gestão, nós pulamos de cerca de 30 a 35 bolsas para 300 bolsas que estão sendo oferecidas esse ano nos diversos programas. Saímos de 15 grupos de pesquisa, de 4 para 15 grupos de pesquisa, ainda é muito pouco para tudo que nós pretendemos, mas mostra a evolução da nossa instituição. Lançamos também recentemente, na verdade, concluímos o primeiro aluno que foi diplomado no nosso mestrado profissionalizante. Conseguimos também apresentar mais algumas propostas. Hoje nós temos 3 programas de mestrado sendo avaliados pela CAPES e 2 programas de doutorado. Então mostra uma tendência da nossa instituição nessa área. E, de fato, eu acredito que nós estamos crescendo e o governo federal tem nos dado um apoio muito grande nessa área. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de recebermos 11 mil bolsas para serem desenvolvidas nos próximos anos pela Rede Federal de Educação, isso não só para o Instituto, mas para todos os institutos, Cefetes e o Colégio Dom Pedro II que compõem a Rede Federal. Das 75 mil bolsas que constam do programa Ciências Sem Fronteiras, 11 mil delas serão destinadas à rede. Isso, com certeza, permitirá uma expansão muito grande desse nosso trabalho. As nossas parcerias também têm crescido. Hoje nós temos uma parceria com a Espanha, com a Universidade da Catalunha, 2
acordos que foram firmados recentemente com a França, 6 acordos com o Canadá. Estamos fazendo tratativas junto a países do Mercosul, países do NAFTA e países da Ásia. Ontem mesmo recebemos uma comitiva da China que tem vindo até a nossa instituição para avaliarmos a forma com que trabalhamos e fazendo tratativas visando acordos futuros. Então, eu acredito que a gente esteja caminhando com passos muito largos nessa área. É razoável imaginar que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia permitirá que o nosso país efetivamente deixe de ser um país do futuro e passe a ser um país do presente. Dessa forma, como o próprio professor Sinorado falou, quanto mais cedo nós pudermos trabalhar e desenvolver junto aos nossos jovens a sua curiosidade e a metodologia para fazer pesquisa, com certeza muito nós vamos ganhar no desenvolvimento de novas ideias, conceitos, tecnologia. E nessa linha, nós firmamos recentemente um acordo de cooperação com a Secretaria de Educação do Estado, em que nós estaremos oferecendo a 1.600 alunos oriundos do Estado o curso técnico integrado em diversas áreas, das quais, de tal forma que o curso está sendo concebido, os diversos cursos, em que nós tenhamos ensino, pesquisa e extensão integrado em todos os anos, ou seja, o aluno entrará para o curso e no seu primeiro contato ele já vai poder se aproximar da pesquisa e da extensão. Ou seja, deixamos de ser efetivamente uma instituição de ensino, como somente éramos há cerca de alguns anos atrás, para sermos uma instituição que reconhece o processo de educação formado pelo ensino, pesquisa e extensão. Acredito que essas ações, somadas a tantas outras que estão acontecendo, hoje, as linhas de fomento estão sendo ampliadas, os recursos estão sendo destinados às escolas com características como a nossa, o Ministério da Ciência e Tecnologia está gerando programas específicos, inclusive para a rede federal. Estamos tratando, o grupo de todos os reitores está fazendo ações juntos, a CAPES, o CNQP e outros órgãos de fomento, para que a gente tenha linhas de financiamento específicas para a particularidade das nossas instituições. Lançamos recentemente um desafio, um evento recente que nós fizemos em Suzano, também tendo como foco a pesquisa e inovação, que nós queremos ter que cada aluno nosso possa participar em pelo menos um programa de iniciação científica, de pesquisa, inovação e de extensão ao longo da sua vida dentro da escola, e depois nós vamos ampliar esse trabalho para que a gente consiga fazer pelo menos uma participação por ano. Então, os nossos objetivos, eu acredito que são muito ousados, assim como tem sido ousada a forma com que nós estamos tratando a nossa expansão. Alguns de vocês, acredito que nos conheceram do público externo, um dia como Escola Técnica Federal, um tempo mais recente como Centro Federal, e hoje como Instituto Federal, que nós somos transformados no final de 2008, e muito nós nos orgulhamos de hoje sermos o maior instituto da rede federal do Brasil. Estamos atuando em 25 campos, com 18 mil alunos, temos mais 4 em construção, recebemos recentemente mais 8 na terceira fase do programa de expansão, ou seja, hoje temos a missão de levar a educação profissional tecnológica a 38 campos no estado de São Paulo. Provavelmente estaremos completando a nossa ocupação em torno de 45 mil alunos presenciais e desenvolvendo também programas para atingir cerca de 30 mil alunos com educação à distância. Esse é o nosso instituto e ele fica muito contente de acolher nesse momento todos vocês, todos aqueles que de alguma forma colaboraram para a realização desse evento, os nossos servidores, as empresas que aqui estão colaborando. Recebo de braços abertos os nossos alunos dos institutos co-irmãos, e pelo menos 3 institutos nós
lá do sertão de Pernambuco. Vocês andaram bastante para chegar até aqui. Levem um abraço ao professor Hilton, reitor de vocês, e de 2 institutos de Minas Gerais. Né? Se eu não me engano, estão presentes o Sul e o Sudoeste, não é isso? Do Sudeste, né? Então, todos vocês sejam agraciados por uma boa semana de trabalho e que isso passe de forma efetiva, será algo que mude muito a vida de vocês. Muito obrigado a todos. Obrigada, então, a todos os presentes nessa mesa. Neste momento, desfaz-se a mesa de abertura. Convidamos os componentes da mesa para que ocupem os seus lugares na primeira fileira deste auditório.